Uma coisa que você falou interessante é buscar revelação. É um negócio sério isso, porque quem busca revelação não quer ter o tempo de ficar parado no seu quarto, lendo a Bíblia, buscando de Deus uma revelação, uma resposta de Deus. Aqui é a resposta pronta. Isso é um perigo, né? Buscar a resposta pronta e não ter o desafio de aquietar, sossegar a alma e esperar Deus falar. E se a revelação for negativa, ele não gosta. Acho que essa revelação está estragada. É a mesma coisa. Não está certo. Está com o tempo vencido. Tem alguma coisa errada. Você abre a Bíblia e coloca o dedo no versículo. Se ele não for bom, esse não é de Deus, não. Você fecha e abre de novo. Aqui, mas falando, ô Lu, tá todo mundo querendo saber o desafio da sua vida. E depois a gente vai abrir, porque eu sei que a turma aqui está querendo perguntar, mas eu acho que você, compartilhando conosco, até vai ter mais perguntas ainda para virem. Eu falo que desafio a gente tem da hora que acorda à hora que dorme. Eu falo que é igual pecado. A gente peca da hora que acorda à hora que dorme. Quem não peca o dia inteiro, cuidado com o evangelho que você está ouvindo e pregando, porque a gente peca da hora que acorda à hora que dorme. Seja num pensamento, no pensamento, atitude, no olhar, né? no Aquilo gesto. que você tem que fazer e não faz. Você peca o dia inteiro. Se não é infinita misericórdia e graça do Senhor, nós estávamos fulminados, porque a gente peca o dia inteiro. E o desafio também é assim. É da hora que você acorda, da hora que você dorme. Tem algumas pessoas que o desafio são um pouco mais extensos. E o meu começou na barriga da mãe, né? Nasci prematura, de 7 meses, e tem pouco tempo de lá para cá. Estou com 48 e continuo enfrentando os desafios. Porque realmente a vida é cheia de desafios. No meu caso, por exemplo, foi mais intensos, porque fiquei órfã muito cedo, negra, num país preconceituoso como o nosso, negra, pobre, órfã, os desafios são dobrados, triplicados. Você tem que provar a cada momento que você é negra, mas é uma pessoa de caráter, que você é órfã, mas tem valores inculcados na sua vida que seus pais, do pouco tempo, deixaram e que você levou como herança. Você tem que provar o dia inteiro que você é uma pessoa capaz até de enfrentar os desafios e vencê-los. Então, assim, a minha vida inteira, e hoje eu tenho o prazer de falar de desafios. Quando eu fui convidada, a produtora já me convidou assim, desafios é a sua cara. Eu também acho que é. E hoje, graças à misericórdia e ao cuidado do Senhor, eu falo com muita tranquilidade hoje. Antes era mais difícil falar desses desafios. Hoje eu falo com mais tranquilidade e vejo a importância dele para a minha família, minhas filhas, para o meu marido, para os vizinhos, para os colegas de trabalho. Uma inspiração para quem você conta, né? Eu quero que você conte. Você pode contar com detalhezinhos assim, igual você contou para a gente ali nos bastidores, um pouquinho para a gente? Nos bastidores é menos constrangedor. Mas não tem problema nenhum, não. Na verdade, os maiores desafios foi realmente ficar órfã. É um desafio complicadíssimo. E eu fui morar numa instituição de caridade, de freiras e padres, em Goiânia. É lá que eu vivi a minha vida praticamente toda, até casar. E o grande desafio é o que eu adiantei para vocês já. É ter que provar que, mesmo sem a referência familiar, a estrutura emocional de família, pai, mãe e família, eu poderia reverter a minha predisposição para não ser nada na vida. Eu tinha que, a todo momento, provar, para chegar onde eu cheguei, que, independente da situação que eu estava vivendo naquele momento, eu queria vencer. Com quantos anos que você ficou órfã? 12. Perdi o pai com 9, mãe com 12. E fui para uma instituição de caridade. E aí, doutor Dalton? Como psicólogo. Como eu estava conversando com ela nos bastidores, ela já falou, eu estava perguntando, quando você ouve uma história assim, você pensa assim, como é que a pessoa chegou aí? A primeira coisa que eu procuro é o que chamo de uma fonte de afeto. Para uma pessoa ficar equilibrada psicologicamente, ela tem que ter uma fonte de afeto. Então, eu perguntei como é que era o relacionamento com a mãe e com o pai. O pai, apesar de ter morrido antes, era mais afetivo. Então, isso já dá à pessoa
um ganho, né? Porque a necessidade psicológica fundamental do ser humano é ser amado. Mesmo que você não tenha amor direto de pai e mãe, alguém faz essa função psicológica, e isso é fundamental. Todo problema psicológico está dentro da questão do amor, do quanto a autoestima vai, do quanto você... a percepção que você tem do quanto você foi amado. Então, ela tem, além do pai amoroso, ela tem uma mãe que, apesar de ter algumas dificuldades que ela colocou, a mãe era muito batalhadora, era uma mãe que corria atrás, é uma mãe que trabalhava muito, ela teve realmente uma experiência muito complicada no falecimento da mãe, mas essas coisas já vieram com ela. Então, quando ela foi, talvez para esse orfanato, esse lugar que ela ficou, trazendo aquilo, mais uma vontade de crescer, isso já ajudou ela a crescer. Vanessa, como pedagoga, como que você, né, vê, você lida com isso o tempo todo? Na hora que eu estava contando o testemunho ali para a gente, nossa, deu a vontade de chorar, de ver assim, né, como que o Senhor foi maravilhoso com toda a sua história e é com todos nós. Mas, como pedagoga, eu fico prestando atenção no detalhe, quando ela contou da questão do pai ser um pai muito carinhoso e a mãe, que era mulher que trabalhava e era provedora, né? E como que isso foi importante, essas características dos pais na vida dela, para ela ser a mulher que ela é hoje. E eu acho interessante, Carol, assim, porque nós, enquanto pais, nós precisamos de cuidar dos nossos filhos. É muito importante a mensagem que a gente passa para os filhos. O filho assiste o espetáculo que a gente dá o tempo todo. Você assistiu um espetáculo dentro da sua casa e o espetáculo, de certa forma, te favoreceu. Então, enquanto educadora, minha mensagem, assim, que eu entendo e absorvo com a sua história, é que, realmente, nós, pais, precisamos de ser os primeiros mestres na vida dos nossos filhos e não abrir mão disso de maneira nenhuma, porque o filho é o reflexo daquilo que ele vive dentro da casa dele, sabe? A gente falando aí sobre família, quais seriam, então, os maiores desafios que as famílias têm enfrentado? Marido, esposa e filhos, atualmente. A primeira coisa que eu acho, além desses valores que a gente vive no mundo, esses valores são muito invertidos, pervertidos, as pessoas acabam absorvendo isso como se fosse uma verdade absoluta. Mas, no caso dos filhos, de uma forma geral, a maioria das pessoas não cuidam adequadamente dos filhos hoje em dia. Eles deixam os filhos crescerem. Provérbios 29:15 diz que a criança entregue a si mesmo vai entristecer a mãe. Então, uma criança, se ela não foi educada, não existe nenhum processo mágico que, de uma hora para outra, ela vai ficar boa. A educação é um processo longo que começa desde o nascimento até os 21, 22 anos de idade. Então, aproveita aí, você falou cuidar. O que seria o cuidar? Porque tem pais que acham que eu dando estudo, eu colocando o alimento em casa, eu estou cuidando do meu filho. E, às vezes, não estão. Acho que seria interessante, Vanessa. Na verdade... O que seria essa família cuidar bem dos seus filhos? O marido também cuidar bem da esposa? Esse desafio que nós estamos tendo dificuldade, o que seria isso? Na verdade, quando você fala de criança, vamos separar a criação, criá-la de um certo sentido, com educá-la, né? O educar é você ensinar princípios éticos. Os dois requisitos básicos da educação infantil são o amor e a disciplina com equilíbrio. E os princípios éticos que você passa para ela. Basicamente é isso. Ela tem muito disso quando ela fala, por exemplo. Ela teve outras histórias que ela comentou, mas você vê que ela conseguiu pegar toda essa dificuldade e colocar para frente. Mas porque ela tem princípios, ela tem algumas coisas boas que ela já trouxe para ela. Quando a pessoa cresce, ela já tem aquilo lá dentro e faz com que ela desenvolva. Eu li um livro de um pastor presbiteriano e tinha uma frase assim que tem marcado a minha vida. Estava escrito assim: família saudável é a família capaz de curar as feridas que ela mesma causou. Então, eu vejo assim que hoje um desafio muito grande dentro das nossas famílias é a gente se deixar ser curado por quem nos feriu e a gente também curar as pessoas que nós ferimos. Porque, mesmo sendo crente, nós falamos coisas que não devemos, temos atitudes que entristecem o filho, o marido, a esposa. Então, esse permitir ser curado. E um outro desafio muito grande dentro da família é você dar prioridade para o que é bom. Sabe, hoje a gente está falando, trabalha-se muito fora de casa, no trabalho secular, então os filhos estão ficando terceirizados, a esposa chega cansada em casa, não tem diálogo com o marido, as coisas não são definidas em conjunto, porque a família não é um aglomerado de gente vivendo debaixo de um teto, é um lar onde tem diálogo, tem respeito, então, onde tem principalmente perdão. Então, o desafio nosso é realmente tornar a nossa casa uma família, porque hoje está faltando família mesmo. Vanessa, você fez um comentário agora que eu achei pertinente agora falar. Uma palavra simples e que está faltando muito nos lares cristãos. Pedir perdão. Perdão.
eu convivo com muitas famílias, e, às vezes, um ofende o outro, o irmão ofende o irmão, a mãe, sem sabedoria, fala uma palavra inoportuna, como você acabou de falar, ofende a filha. E eu já vi casos da filha que ofendeu a mãe chegar perto da mãe, dar um beijo, abraçar e falar: mãe, me perdoa. E a mãe, em contrapartida, não aproveita a oportunidade e pede perdão para a filha, porque a mãe também reagiu. Então, as famílias cristãs estão precisando pedir mais perdão, reconhecer que erraram. E isso é um complicador, a falta de perdão. É interessante que esse assunto não termina, né? Mas eu gostaria de dar oportunidade agora para a plateia ser desafiada a perguntar. Seu nome e a pergunta. Camila. Na verdade, eu fico pensando qual é o maior desafio da liderança hoje na igreja com tudo isso que vocês falaram, porque isso tudo entra para a igreja, você traz a sua casa, seus desafios de casa, seus desafios profissionais, suas rebeldias como pessoa. Qual é o maior desafio do líder hoje numa igreja? Eu acho que o maior desafio dele é voltar a esses princípios que tinham antes, porque uma coisa que eu acho bom nessa época que nós vivemos é que as pessoas são um pouco mais positivas do que antigamente. Se você voltar uma geração atrás, as pessoas tinham um nível de negatividade muito grande. Isso é uma coisa boa, mas não essa positividade a qualquer custo. Eu acho que tem que se trabalhar esses valores, esses princípios, e voltar a resgatar aquelas coisas realmente de Deus e fazer um evangelho mais próximo ao que é o bíblico, e para que as pessoas realmente tomem posição ou não. Interessante que realmente voltar à simplicidade, o evangelho mais simples, né? Tanto para a família, para o filho, para o pai, para a mãe, porque se não voltar à simplicidade, porque estão inventando a roda de novo, aí tentando inventar a roda, está dando o que está dando. Se voltar à simplicidade do evangelho, a coisa funciona. E uma coisa que eu acho que só a igreja pode fazer e a família pode fazer é voltar à questão de valorizar as coisas interiores. Existe uma supervalorização no exterior. O ser e não o ter. Né? Existe uma supervalorização na exterioridade, e as pessoas vão ficar cada vez mais deprimidas, com mais dificuldades, porque elas estão procurando fora uma coisa que elas têm que resolver dentro. Eu sei que o pessoal quer perguntar, mas eu estou com uma pergunta aqui, até para a plateia, assim, bem... O nosso programa envolve jovens adultos, né? E eu queria que você pensasse qual a maior dificuldade que você, homem, e que vocês, representando os homens e as mulheres, observam. O maior desafio, por exemplo, do jovem adulto, da jovem adulta, é esse. O maior desafio que eu observo do jovem adulto é esse. Vocês pensaram aí? A gente fez esse tema e eu tenho um desafio que eu vou comentar sem ninguém comentar, eu vou trazer aqui para que a gente discuta. Pedro, o que você acha que é o maior desafio que o homem, hoje jovem adulto, ele enfrenta? Então, eu, como jovem adulto, eu tive um grande problema, né, que eu sempre gostei de desafio, como ela diz, mas no desafio a gente quebra muita cara também, né? Eu quebrei, falo por mim. O exemplo é o cartão de crédito. Mas não precisei de um psicólogo para resolver. Viu, doutor? Não precisei. Precisou do consultor financeiro. Foi um consultor, financeiro. Né? Consultor financeiro. Não foi. Mas, então, eu vejo assim, um desafio assim, talvez muito forte para um jovem adulto seria ministerial. Se envolver ministerialmente. Normalmente, às vezes, ele não se envolve. Isso. Mari, fala. O que você observa nas mulheres, do jovem adulto, o desafio que nós temos? Eu acho que o grande desafio hoje são os relacionamentos, né? Se relacionar um com o outro na intimidade, você ter pessoas para caminhar junto, né? Eu vejo hoje que há muitos conhecidos, né, e poucos amigos, né? Pessoas realmente para se relacionar, caminhar junto. Eu vejo isso na igreja, muitas pessoas sozinhas, caminhando sozinhas. Né? E Deus é um Deus de relacionamento. E você percebe que, às vezes, isso é porque a pessoa não se abre para isso, a própria pessoa, ou os outros não estão abertos para aproximar dela? O que As duas coisas. As duas coisas. Né? Eu acho que o grande desafio é amar o próximo como a si mesmo. Né? Eu acho que o grande desafio hoje da igreja, do cristão, do jovem adulto, né, é praticar mesmo, voltar ao evangelho, né, genuíno, né, e
e sair dessa zona de conforto, né? Porque o amor ele é inconveniente. Às vezes você tem que abrir mão de algo que é conveniente para Com você certeza. para amar o outro, né?